Este vídeo, como tudo do canal, se propõe a mostrar um problema da nossa época, mas dar insumos para vocês pensarem. Não é dar nenhuma verdade pronta. Eu estou estimulando as pessoas a pensarem, porque hoje em dia nós temos um instrumento fantástico de pesquisa, né? Nós temos muitas fontes, nós temos muitas cabeças pensantes e o pessoal fica olhando besteira em YouTube, tá? O nosso objeto de estudo é este diagrama em relação a esses assuntos, Covid, ivermectina, máscara, essas coisas todas, tá? Então, antes de apresentar o diagrama, nós precisamos expor algumas coisas, algumas premissas, tá? E deixar na memória de vocês para vocês raciocinarem. Aqui nós não damos conclusões prontas, tá? Primeiro, uma coisa que os médicos falam há anos: não existem doenças, e sim doentes. Então vamos lá, você tem duas pessoas, aí vem um vírus no ar, alguém espirra perto dos dois à mesma distância, um desenvolve uma doença, né? Seja Covid, seja gripe, seja resfriado, e o outro não. Então, apesar do agente infeccioso ser denominado de doença, né? Ele produziu um doente e o outro não teve nada nessa situação do espirro, tá? Segundo, o agente infeccioso, ele não é mágico, ele precisa de receptores específicos no corpo do futuro doente. Vocês viram que eu separei corpo de doente e botei futuro, tá? Talvez doente, por causa do exemplo que eu dei de uma pessoa espirrando perto de duas e elas tendo reações diferentes, tá? Medicamentos que a pessoa toma podem impedir a ação do agente infeccioso. Pode ser um simples remédio de coração, tá? E ele pode impedir da pessoa ficar resfriada. Pode. Por quê? Por causa do item anterior. O agente infeccioso precisa de receptores específicos no corpo do futuro doente. E o receptor precisa estar disponível. Pode deixar que eu vou explicar mais para frente. Bom, uma alimentação boa ajuda o sistema imunológico a evitar o estado infeccioso, que é o número exagerado de espécimes do agente dentro do corpo humano. Então vamos ver. A pessoa espirrou perto dessas duas cobaias nossas, né? Então, elas têm ritmos de metabolismo diferentes. E uma se alimenta melhor do que a outra. Então, o sistema imunológico rapidamente, vamos supor que a população do agente infeccioso tenha que ser 10 mil agentes, né? 10 mil vírus ou 10 mil bactérias, para começar a provocar uma reação no paciente. Então, o paciente que se alimenta bem, tá? O que acontece? O agente infeccioso entra no corpo dele, encontra receptor, porque nós temos essa premissa: o agente infeccioso precisa de receptores específicos no corpo do futuro doente. Ele encontrou o receptor, esse agente, começou a se reproduzir, mas o balanço metabólico da pessoa impede que essa população do agente infeccioso atinja os 10 mil. E antes que ela atinja os 10 mil, ele já descobriu, já conseguiu sintetizar, tá, o anticorpo para aquele agente infeccioso. E resultado: como o agente infeccioso não consegue atingir a população, né, determinada para que a infecção comece, a pessoa não tem nada. Correto? Bem, agora vamos falar no caso das doenças infecciosas das vias aéreas, desde resfriados até bronquites e chegando em pneumonia, broncopneumonia, essas coisas, né?
Você tem a premissa de manter uma oxigenação e a temperatura do ar nos pulmões, tá? Ajuda a pessoa a evitar a reação infecciosa ou a piorá-la, tá certo? Você também pode evitar as correntes de ar e principalmente de madrugada. Vejam o canal do Dr. Liu, né? Falando sobre pessoas que dormem com ventiladores ou com janela aberta e tal. Então, esta prevenção, você evitar a corrente de ar e principalmente de madrugada, ajuda a evitar ou piorar infecções respiratórias. Você pode ter ótimos hábitos de higiene, ótima alimentação, tá? Tomar remédio bloqueador de uma infecção respiratória. No entanto, se você tomar vento de madrugada, tá? Você pode desenvolver uma infecção respiratória, tá? Outra coisa que provoca muita confusão mental nas pessoas: não existem medicamentos, e sim substâncias ativas. O medicamento que bloqueia um agente infeccioso pode bloquear muitos outros, porque ele se combina aos receptores do corpo, tá? E bloqueia aqueles receptores. E nós já explicamos aqui, ó, no item 2, o agente infeccioso precisa de receptores específicos no corpo do futuro doente e estar disponível. Tá certo? Bom, tem um exemplo, né, não se refere a medicamento, mas a açúcar, né? Tem um açúcar que é a molécula de glicose em que você substitui os hidrogênios por cloro. Aí um dia um médico na internet falou uma bobagem. Falou assim, aqui, você coloca átomos de cloro aqui nesse açúcar, né? O cloro é agente de limpeza. Não, absolutamente não, tá? Átomos só têm ação a nível molecular, correto? Você pode ter um átomo de cloro conhecido, né, que está em todos os agentes aí, água sanitária, hipoclorito de sódio, né? Essas coisas todas que servem como agente de limpeza. No entanto, ele pode estar numa molécula em que ele não tem ação limpante nenhuma, não tem capacidade de reação para limpar nada, tá certo? Então, não existem medicamentos, e sim substâncias ativas, ou seja, moléculas, tá? O medicamento que bloqueia um agente infeccioso pode bloquear muitos outros. Então, você não pode falar que, esse remédio aqui é antialérgico, tá? Ele pode ser um antialérgico e também pode provocar vasodilatação, vasoconstrição, que é aumento do diâmetro dos vasos sanguíneos, né? Ele pode dar reações oculares, ele pode dilatar a sua pupila, né? Ele pode dar necrose, tá? Impedir a circulação nos membros inferiores do seu corpo. Você tem uma necrose nos dedos do pé, tem de tudo. É como o cigarro, tá? Eles falam, o cigarro, a substância ativa que provoca câncer no pulmão. Não, vocês viram que o cigarro, ele pode dar necrose em partes do corpo, ele pode dar cegueira, uma série de coisas. Então, não existem medicamentos, e sim substâncias ativas. Tá certo? Bem, e aí nós vamos falar de vacinas. Mas antes disso, vamos voltar ao diagrama para unir agora isso tudo que nós falamos. Então, como nós falamos, né, não existem doenças, e sim doentes. Vem aqui um agente, vejam bem aqui, ó, um agente, um vírus, uma bactéria. Ele tem que passar, tá, pelas suas barreiras, tá? Que barreiras que são essas, né? Os seus hábitos, seu estado mental, sua higiene, sua alimentação, tá?
Se você acabou de perder um parente, né, pode ser que você fique mais sensível a um agente infeccioso, vírus ou bactéria, né? E no caso da bactéria, né, se for uma bactéria do sistema digestivo, você vai ter que ingerir. Né? Se você respirar, ela não tem problema nenhum. Ou seja, o local por onde entra, vias aéreas ou através da alimentação, né, as vias de alimentação nossa, né, estômago, intestino, etc. e tal, né? Então varia isso tudo, correto? Então, se você tem higiene e alimentação, né, boa, esse vírus, essa bactéria não vai entrar, tá? As vias aéreas é que são mais sensíveis, porque você para de respirar alguma parte do dia? Não para, né? Então existe aí essa fábula do bloqueio da respiração, né? Então, entre os hábitos, nós estamos falando de um mau hábito aqui, ó. O tabagismo, tá? O tabagismo, o que ele faz basicamente, tá? Só na fronteira do pulmão. Ele altera a temperatura do ar que entra no seu pulmão, tá certo? Então, o seu sistema imunológico epitelial dos brônquios, dos bronquíolos, ele vai reagir de forma diferente. Você está introduzindo uma variável externa aí, tá certo? Então, o tabagismo enfraquece os pulmões, correto? Então, ele está afetando uma das suas barreiras de proteção. A máscara, aí já está combinado com o que nós explicamos. Todo mundo tem por fábula que a máscara é uma barreira, né? No entanto, o agente infeccioso, né? Ele é microscópico, né? Então, ele pode entrar pelos filtros da máscara ou a própria máscara enfraquecer o seu pulmão por causa da alteração da temperatura dos seus brônquios e dos seus bronquíolos. Uma hora você vai ter que tirar a máscara, né? Na hora de um banho, na hora de trocá-la e tal, e você vai absorver um ar contaminado, tá certo? E o seu pulmão vai estar enfraquecido. Então, não confiem inteiramente na máscara, tá? Isso é um exagero. Ela vai enfraquecer a longo prazo o seu sistema imunológico, porque você precisa estar em contato o tempo todo com o que vem no ar, né? Poeira de minério, tá? Respiração das outras pessoas, diversos cheiros, né? Cheiro de queimado e tal, cocô de passarinhos, né? Que vem pelo ar, você respira amianto, você respira pernas de insetos, você respira uma série de coisas. E mantendo o seu sistema imunológico treinado, tá? Você aumenta a capacidade dele de reconhecer os invasores. Tá certo? Então, não exagerem. Correto? Se está num lugar com muita gente, use a máscara por um tempo, tá? Mas não o tempo todo. Saia do ambiente e vá lá tomar ar. Correto? Sem máscara. Né? Tome sol, etc. e tal. Bom, ação de medicamentos. A ação dos medicamentos, né? Nós falamos, não existem medicamentos, existem substâncias químicas, tá? Então, qualquer medicamento que você esteja tomando, ele pode bloquear um receptor que um invasor precisa para invadir o seu corpo. Então, ele vai servir como um bloqueador, tá certo? Os de ação mais metabólica e menos sobre, por exemplo, paredes do seu corpo, né? Como
anti-inflamatórios, vasodilatadores, vasoconstritores e tal, né? Os que não chegam a nível celular, dando reações mais superlativas, né? Eles não ajudam a nível celular, tá? A você não pegar algum agente infeccioso, vírus e bactéria. Então, eles só têm ação sobre paredes, sobre tecidos, né? Contraem, expandem e tal. Mas alguns medicamentos, né? Que vão atuar sobre o sangue, né? Eles podem bloquear mais os vírus e bactérias, porque eles terão que passar por uma barreira, vencer esses medicamentos, porque esses medicamentos, eles podem conter substâncias, né, que, como eu disse, bloqueiam os receptores. Porque vocês se lembram da nossa premissa 2 aqui? O agente infeccioso precisa de receptores específicos no corpo do futuro doente, né? E eles têm que estar disponíveis. Se uma substância química se ligar a um receptor do seu corpo, ela vai bloquear aquele receptor para o invasor que precisa dele. Tá certo? Ela está fechando a porta com uma chave. Tá certo? Então, se o agente finalmente se ligar ao receptor e agir, aí você tem realmente um doente, tá? Agora, aqui, vamos discutir o estado mental, que é muito importante para a nossa época. Que época infeliz que nós estamos vivendo, né? Infeliz mesmo. O medo. Eles espalharam o medo e o pânico desse Covid. E teve gente que nem saiu de casa, nem tomou sol. Aí o que aconteceu? Né? Afetou o nosso fator hábitos aqui, tá? E além disso, ficando em casa, muitas pessoas passaram a utilizar mais drogas, mais cigarros, tá? Para se acalmar, tá? Você não sabe se calmante pode bloquear ou pode facilitar do Covid entrar no corpo da pessoa, tá? Então, esse fator aqui, o medo, né, altera o estado mental, torna a pessoa mais sensível. Então, provavelmente, ela vai ficar doente com mais facilidade, tá? Aborrecimentos, como eu falei, né, educação de filhos, né, perda de um ente querido, aborrecimento no trabalho, né? Tudo isso vai alterar o estado mental da pessoa e torná-la mais sensível às doenças, tá? Política. Aí vamos ao nosso ponto, porque esse vlog é sobre economia e política, né? As mentiras da política alteram o estado mental da pessoa, tá? Tornando ela fica em pânico, né? Fica em pânico, aí o que acontece? Enfraquece o sistema imunológico, né? Provavelmente ela vai tomar mais calmantes, vai fumar mais, né? E aí o que acontece? Ela fica doente com mais facilidade, tá? E na política influenciam os laboratórios, gente. Os laboratórios, eles têm um forte lobby político, eles movimentam fortunas e eles também mandam matar gente, tá? Isso é terrível. É porque é lucro, é muito dinheiro, eles escondem efeitos colaterais de medicamentos, né? E eles provocam toda uma manipulação. Quando eles viram que o pessoal estava usando ivermectina e outros medicamentos baratos, né, com a promessa virtual ou real, né, de prevenir o Covid, né, eles já se mexeram rápido, vai lá na FDA americana, vai naquele órgão da ONU lá, para bloquear, né, a Organização Mundial de Saúde, né, OMS,
né? Vai correndo, ó, trava isso aí, né? Não pode não, né? Nós vamos desenvolver vacina, nós vamos desenvolver medicamento e tal. E certamente o medicamento que eles vão desenvolver, né? Desenvolveu na época, mais caro do que uma ivermectina, né? Alguns chegaram a ser envergonhados de pegar a própria ivermectina, né? Fazer uma pequena alteração, mudar de nome, falar, isso aqui é tantas vezes mais potente e tal. Ô, gente, é muita desonestidade, tá? Não esperem honestidade do ser humano que está querendo lucro. Não espere, tá? Nós somos seres humanos, nós podemos falar uns dos outros, nós podemos jogar pedra na nossa vidraça, né? E vocês estão cansados de saber disso. Ninguém aqui é ingênuo, tá certo? E, no caso de ivermectina, hidroxicloroquina ou cloroquina, substâncias, né? O que que nós falamos, né, aqui, né? O que que nós falamos? Não existem medicamentos, e sim substâncias ativas. Os laboratórios chegarem para você e falar assim, não, a ivermectina é para carrapato, né? Você não é um cavalo para tomar isso, né? Alguns médicos chegaram a falar isso recentemente, porque através da ironia eles querem fazer de uma coisa verdade. Ironias não tornam uma coisa verdade nem mentira, tá? Uma ironia é só uma figura de linguagem, tá certo? Então a ivermectina não é um remédio para carrapato. Ela contém uma substância, um agente químico que pode servir, quem sabe, né, até contra mal de Alzheimer, pode servir contra diabetes e tal. É só estudar e ver a reação dela em um grupo de observação. Então está na hora da gente falar das vacinas, as vacinas que os laboratórios produzem, né? A vacina tem um tempo de pesquisa, tá? Vamos ser honestos, o Covid, o coronavírus, ele é conhecido desde 2004, mas ele sofreu uma alteração lá nos laboratórios de Wuhan, né? Eles estavam procurando um medicamento contra a AIDS, né, mais barato, e aí eles soltaram isso aí no ar. Já está comprovado na internet, em primeiro lugar, que o coronavírus foi sintetizado, mas eles continuam tentando esconder, né? E segundo, consta, né, era um vírus só para atacar as pessoas mais velhas. Mas, gente, um vírus ele sofre mutações e acabou que ele foi se expandindo para todos os grupos, as faixas etárias, tá? Bem, no caso de vacinas, você tem que fazer, para pesquisa, uma amostragem, tá certo? Pesquisar faixas etárias, tá? Pessoas com hábitos diferentes, você tem que fazer uma longa ficha para você dizer se realmente aquela vacina está sendo eficaz, né? Ou é por causa do grupo a que ela se refere, tá? Vamos supor que seja uma vacina totalmente inócua, mas a pessoa tem receptores, né, bloqueados, né? Uma genética que não pega doença, tá certo? Você tem grupos de pessoas em locais da Itália que elas atingem idades muito superiores às outras. Eu estou dando exemplo de um grupo de controle, tá? E aquilo é por causa da alimentação deles, correto? Então, você não pode, por exemplo, desenvolver um medicamento para longevidade, experimentar neles e falar assim, ó, tá funcionando. Não, eles já têm vida longa, tá? Então é preciso também fazer o teste em voluntários e incluí-los em faixas etárias, né? Em grupos específicos de controle. Ó, essas pessoas
não têm diabetes, ou essas têm diabetes, essas têm problema respiratório, já têm problema respiratório, as outras não, entendeu? É um trabalho muito cuidadoso, né? Tem também o teste em pessoas cumprindo pena, tá certo? Nos presídios. Então, elas têm uma situação psicológica diferente da nossa. Isso tem que ser levado em conta, tá? E, recentemente, vocês viram o caso da Pfizer, que o dono da Pfizer chegou e falou assim, olha, a vacina era só experimental e tal. Só que os governos já tinham gasto dinheiro. E aí? A Pfizer vai devolver o dinheiro? Mas acontece que naquele momento de pânico, né? Pânico criado talvez intencionalmente, né? Para todo mundo ficar tudo em casa, porque tinha também finalidades políticas, né? Eles falaram, não, apareceram com a vacina, o laboratório precisava, né, do dinheiro das vacinas e os governos se renderam à Pfizer. A gente não sabe se secretário de saúde, se ministro de saúde, se presidente levou algum dinheiro nisso, né? O que que nós podemos fazer se o homem vai sempre atrás de dinheiro? Isso tudo é poder de laboratórios, tá certo? Então, eu espero ter dado um quadro bem amplo para vocês raciocinarem e tirarem as suas próprias conclusões, tá? Vão no Google, pesquisa, né? Vê qual que é o tempo necessário para aprovação de uma vacina, vê as normas da Anvisa e tal, se vocês quiserem mesmo ter uma ideia profunda do assunto. Aqui é base para vocês pesquisarem, tá? Ampliem seu raciocínio, não olhem bobagem no Google e nem no YouTube, tá certo? Porque tendo informação, vocês ficam menos doentes, se expõem menos e ficam com menos medo. Muito obrigado por sua atenção e paciência.